Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Macau, e todos aqueles que nos estejam vendo e falem português. Y a todos y cada uno también que lo entiendan en castellano y podamos. No, vamos a hablar más despacio para que podáis entender, mas hoje à noite vai ser só em português. Olá, Sandra. Vamos mandar o convite para o Prabu. Bom, já mandamos. Eu estou mas muito animado para fazer esse direto. E vamos ver agora como vem aqui o Prabu. Ele é psicólogo, teólogo e escritor também. Tá, eu vou mandar para você. Vamos ver aqui se você já aceitar. Aceitar, cancelar. Tá, e começamos. Chegou para você, Prabhu? Aceitar, transmitir em direto. Vamos lá, tá? Você mandou o convite, eu aceitei. Tá, se assim for mais fácil, senão eu volto a mandar para você. De maneira que enviado nas solicitudes. Vai, aceitar, deixa eu cancelar. Eu vou mandar para você o convite, tá? Mandei. Aceita aí o convite e você entra direto aqui. Editar nas solicitudes. Cancelar. Tá, você está me mandando. Eu vou aceitar, vai, eu aceito, mas aí não sei o que acontece. Vê se você consegue entrar assim. Senão eu mando de novo o convite. E vamos ver. Oi, Santana. Boa tarde. Vamos ver. Deixa eu mandar aqui para você de novo. Santana? Tá. Eu tô vendo você, Santana. Olá. Olá, eu tô Ai, vendo peraí. você. Ai, você tá. Peraí. Você tá me ouvindo, Prabhu? Tô ouvindo e tô vendo. Pois é, eu não tô te vendo, mas vamos fazer assim mesmo, vai. Deixa eu só botar aqui o meu auricular. Peraí. Que assim fica melhor para mim. Um segundo, hein? Tá me ouvindo bem agora? Sim, eu tô te vendo e tô te ouvindo. Gente, mas eu não consigo botar aqui. É porque se eu coloco aqui no. Peraí. Vai, vamos fazer assim mesmo, vai. Vai. Deixa eu só apagar Ó, aqui o ventilador, porque senão eu não te ouço direito. Eu não sei o que aconteceu aqui. Peraí, um segundo, hein? tudo bem. Deixa eu só tentar mais uma vez conectar aqui. E. Por que será que não está conectando o auricular? Um segundo, hein, Brabo? Já começamos. Deixa eu ver aqui. Tá conectado. Segundo. Também tá no Bluetooth. Olá, agora você me escuta, né? Sim, Ai, tá. Não, é porque se não é pelo auricular, para mim fica pior, porque aí tem muito som externo. Boa noite. Bom, eu não tô te vendo, mas assim que terminar eu vou salvar e tomara que dê para gravar. Senão aí na parte 2 a gente faz um breve resumo do que a gente vai falar hoje, tá? tudo bem. Tá. Bom, eu sou Santana, para quem não me conhece, eu moro aqui na Espanha há 22 anos. Eu abri esse canal para nós falarmos sobre
harmonia entre corpo, mente e alma, sobre espiritualidade, sobre a conexão que nós temos que ter no nosso plano físico, nosso corpo emocional, a nossa saúde mental, o nosso corpo biológico e espiritual. O convidado de hoje, ele já está comigo desde outubro do ano passado. Nós fizemos 2 ou 3 vídeos falando sobre inteligência emocional, e o último foi sobre o livro dele, Ser Mais Inteiro. Quem não assistiu, assista, que vale muito a pena. Mas eu me apaixonei por esse homem, por essa alma, quando eu vi um vídeo dele, já faz algum tempo, eu não consegui salvar, que ele estava fazendo uma dissertação sobre a Gita. Para quem não sabe, a Bhagavad Gita é uma canção, é um livro, mas são versos, por isso que fala Bhagavad Gita, da Suprema Personalidade, a supraconsciência, forças cósmicas, Deus, Krishna, chame como vocês quiserem. Mas no hinduísmo é Krishna. E aí ele se revela no campo de batalha de Kurukshetra, que é uma cidade, para Arjuna. Porque Arjuna, esse é o primeiro capítulo do Bhagavad Gita, da Bhagavad Gita. E quando eu ouvi ele falando sobre isso, essa análise que ele fez, não só da parte espiritual, que é muito importante, mas da parte prática. Porque ele trabalha com analítica junguiana. E o que. Já vou te passar a palavra, Prabhu. Mas esse campo de batalha de Kurukshetra, que é um cenário central, que é a cena central da Bhagavad Gita, é um texto sagrado do hinduísmo e uma joia da literatura espiritual universal, segundo o chat GPT, que é maravilhoso. As pessoas utilizam ele para tanta bobeira, mas é física quântica, as frequências. Se você põe informação construtiva, vem muito bem. E essa batalha de Arjuna é uma batalha que não tem como você não simpatizar. Quando eu li isso e ouvi, mais do que ler, eu ouço muito a Gita, porque através na nossa parte física, uma parte do nosso ouvido é conectado diretamente com o nosso cérebro, o entendimento é muito maior do que o da vista. É como a força que nós temos no nosso chakra do coração com a glândula pineal. A glândula pineal é muito potente, mas o chakra do coração são 5.000 vezes maior. E por isso a vibração é tão importante, o ouvir. E eu me identifiquei muito, porque é assim, ele vai discernir bem para vocês, mas eu vou fazer uma breve resumo e já passo a palavra. É uma guerra, antes do seu primo, até então é um primo, ele se apresenta como a suprema divindade, o absoluto. E Arjuna é um excelente guerreiro. Só que são 2 reis. Tem todos os arquétipos nessa história. E de Ganesha também. E tem outra história que vem da sabedoria suméria, que também já vem. E vem pela Bíblia, e vem por muitas. Há muitas semelhanças e muitas histórias. Mas essa luta, eu nunca pensei. Com certeza deve ter passado, mas a guerra, a batalha ali física é o de menos. Porque o conflito ético, moral, espiritual e pessoal que o Arjuna tem, agora já não lembro como é que se fala mesmo em português ou em castelhano, que eu já vou misturando muita coisa. Eu me identifiquei muito, porque é assim, ele tem que lutar, ele é um excelente guerreiro, só que no campo de batalha, quem está? Pessoas muito próximas a ele, que são os familiares dele, são amigos dele, todo ciclo é próximo dele. Isso falando de uma parte física, né? E chega um momento que ele cai com o arco no chão, porque ele tem
é um debate interno muito grande, porque se ele mata e ganha, que vitória é essa? E se ele morre, ele vai ser assassinado por as pessoas que ele amam. E agora o Prabhu vai destrinchar isso muito bem. Eu, por exemplo, agora estou passando uma guerra de Kurukshetra imensa. E é uma guerra nossa, viu? Porque ali é ele falando com o seu self. Eu tive essa percepção. Para mim é isso. Essa guerra não é só física, por mais que tenha sido física, é uma guerra interna, contínua e eterna. E essa fase de lutar ou não contra essas suas sombras é mais humano que isso, é impossível. Prabhu, me animei demais. Estou mais ou menos por um caminho certo. Boa noite. Destrincha pra gente, ou o que você preparou pra gente nesse campo de batalha de Kurukshetra, que é o cenário da guerra central do Bhagavad Gita, que foi necessário existir isso. O que você trouxe pra gente? Boa noite, obrigado. Oi, Santana, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre essa joia da literatura transcendental, o chamado Bhagavad Gita. Eu vou fazer uma análise hoje do primeiro capítulo, trazendo aspectos históricos, né, da própria guerra em si, e aspectos também espirituais e psicológicos envolvidos na análise desse primeiro capítulo. Então, logicamente, precisaria de muitas horas, né, de muito tempo para a gente fazer uma análise mais minuciosa. Então, eu vou trazer alguns pontos hoje e, de acordo aí com o que acordamos com Santana, a ideia é que em julho, né, Santana, a gente possa fazer Isso, uma segunda parte dessa isso. live, abordando o mesmo tema, mas a Uhum. partir de outros pontos. Tá ok? Exatamente. Vão ser duas partes, gente. Você pode cortar para boa. Esqueci de falar. Hoje é a primeira parte. E em julho, dia 24, se eu não me equivoco, é a segunda. Se precisa ter uma terceira, quarta ou quinta, é um tema que não acaba. Só o primeiro capítulo. Bom, vai lá, Prabhu. Desculpa. Então, como a Santana colocou, o Bhagavad Gita é uma literatura, né, estudada por diversas tradições, diversas escolas dentro do pensamento indiano, védico, e é uma obra composta em 700 versos, né? Na verdade, o Bhagavad Gita ele está contido, ele é um capítulo, só o Bhagavad Gita, que tem 700 versos e 18 capítulos, ele é, o Bhagavad Gita, um capítulo que está contido em uma outra epopeia chamada Mahabharata, que é a maior epopeia já escrita, né? Que é a história do mundo antigo, de Bharatavarsha, que era como conhecida a Índia naquela época, né? No cenário antigo. Então, o Bhagavad Gita está contido dentro do Mahabharata, mas o Bhagavad Gita é estudado, né? Tem uma posição de destaque justamente por conta desse diálogo que acontece entre o Senhor Krishna, que é considerado a suprema personalidade de Deus, e o guerreiro Arjuna. Tá? E o que é que acontece nesse cenário? Então a gente está falando de uma dinastia, a dinastia Kuru, certo? Que era a dinastia do mundo antigo, né? De todo o mundo antigo conhecido, há cerca de pouco mais de 5.000 anos atrás. E nessa dinastia haviam dois grupos familiares, que eram os Pandavas e os Kauravas. E houveram uma série de situações que são retratadas nessa epopeia, o Mahabharata, que fizeram uma série de situações sociais, políticas, uma série de acontecimentos que fizeram com que essa guerra entre membros de uma mesma dinastia, membros de uma mesma família, se tornasse eminente. Foram feitos também alguns esforços para se evitar a guerra, mas a guerra se tornou inevitável. E aí foi-se designado um local para essa guerra, que é o Kurukshetra, que é considerado um lugar sagrado de peregrinação, né, onde eram realizados muitas cerimônias ritualísticas védicas, muitos sacrifícios. Então, nessa época, né, que era o início da Era de Kali e até um pouco antes, haviam regras, haviam princípios até para se praticar uma guerra.
Então, as guerras não aconteciam nas cidades, nos centros urbanos. As guerras não envolviam mulheres, crianças, pessoas idosas que não tinham treinamento militar. Então, havia uma série de princípios que organizavam e estruturavam as guerras naquela época. E um dos princípios era um lugar específico, longe das cidades, das vilas, dos centros, onde pessoas e defesas poderiam ser mortos. Então, Kurukshetra é designado como lugar. Ainda existe, né, essa região lá na Índia, então, se vocês forem na Índia, vocês podem conhecer. É uma região que realmente tem uma vastidão muito imensa, é uma planície muito imensa, que tem uma vastidão de território. Então, essa guerra foi designada para lá. E Arjuna, como Santana colocou bem, ele era um excelente arqueiro, né? Então, ele era um guerreiro, kshatriya, como era chamado dentro do sistema social védico de Varnashra na época. Ele recebeu formação militar, treinamento militar, ele era um guerreiro muito, muito habilidoso. E, além dele, havia o Senhor Krishna, que era a suprema personalidade de Deus que havia aparecido nessa dinastia e que era o quadrigário de Arjuna, né? Então ele foi a pessoa designada para conduzir a quadriga de Arjuna para o campo de batalha. Então, o Bhagavad Gita ele começa no primeiro capítulo com a descrição do cenário de guerra. Então, lá é descrito que os combatentes eles se dirigem a Kurukshetra, então se descreve os combatentes de ambos os exércitos, né? Então, lá haviam muitos combatentes poderosíssimos, né? Como Dronacharya, Bhishma, Bhimacena, muitos guerreiros poderosos. E nesse momento está, né, logo no início do primeiro capítulo, está se descrevendo a montagem desse cenário. Só que aí chega um momento em que o Senhor Krishna, que está conduzindo a quadriga de Arjuna, ele coloca a quadriga de Arjuna no meio de ambos os exércitos, certo? Porque até esse momento não se havia iniciado a guerra. Como eu falei, as guerras elas tinham critérios para acontecer, né? Então não é que simplesmente chegava e todo mundo se agredia e todo mundo lutava. Não é assim que funciona. Havia critérios para acontecer a guerra. Então a guerra ainda não havia se iniciado, estavam se formando os combatentes ali no campo de batalha. E aí o Senhor Krishna deixa a quadriga de Arjuna no meio de ambos os exércitos. E aí no verso 25 do primeiro capítulo, há uma intervenção do Senhor Krishna que vai mudar, vai iniciar, na verdade, toda a questão de Arjuna no Bhagavad Gita, onde o Senhor Krishna fala para Arjuna. Arjuna, simplesmente observe todos os Kurus, todos os membros da família aqui reunidos. E aí, nesse momento, quando Arjuna observa a situação, é que ele entende, é que cai a ficha, né, digamos assim, sobre a dramaticidade do que está acontecendo ali. Porque, claro que Arjuna previamente sabia que a guerra seria contra membros de uma mesma família. Mas, no campo de batalha, é que parece que a ficha caiu para ele. Porque até esse momento, Santana, Arjuna estava muito decidido a lutar. Ele se mostrava muito confiante, ele se mostrava muito determinado, ele estava muito disposto a lutar. Mas a partir dessa intervenção do Senhor Krishna, que tem um sentido, tem um significado por que é que ele fez isso, Arjuna cai em si e começa a perceber sobre a gravidade da situação, né? E a partir daí, desenvolvendo o primeiro capítulo, chegando até os capítulos posteriores, Arjuna vai começar a descrever para o Senhor Krishna uma série de argumentos, né? Sejam eles sociais, ideológicos, morais, éticos, uma série de argumentos muito consistentes, inclusive, tá? Não são argumentos frágeis, até porque Arjuna, embora guerreiro, ele recebeu treinamento espiritual, educação espiritual, então ele não era
um guerreiro completamente insensível, não era esse tipo de guerreiro, era um guerreiro que tinha treinamento militar, mas era um guerreiro também que foi formado dentro de uma cultura espiritual muito forte, que era a cultura védica na época. Uhum. Então ele tinha um conhecimento. E ele vai descrevendo uma série de argumentos ao Senhor Krishna. O Senhor Krishna em nenhum momento se manifesta. Até que mais na frente, né, eu estou saindo um pouquinho aqui do primeiro capítulo para Não há problema. Pode seguir. Sim, sim. contextualizar, Para dar. Uhum. contextualizar um pouco a Sim, sim, sim. situação, para quem Sim, nunca sim. leu o Bhagavad Gita, Uhum. até que chega um momento onde ele percebe, ele se dá conta, né, a Juna, que ele realmente não tem condições de lutar. Só que Uhum. nesse momento, ele também percebe que o Senhor Krishna não está abalado com a situação. Uhum. Ele não Uhum. está perturbado do mesmo modo como a Juna se perturbou naquele contexto. Então, Uhum. a Juna pensa, eu acho que o Senhor Krishna sabe de algo que eu não sei. Eu acho que Sim. ele tem acesso a algum tipo de conhecimento que eu não tenho. E aí, a partir desse momento, lá por volta do segundo capítulo, Arjuna ele pede ao Senhor Krishna que o instrua, que o oriente na Uhum. condição de mestre sobre o que fazer a partir dessa situação. E aí, a partir daí, do segundo capítulo do Bhagavad Gita, que o Senhor Krishna vai discorrendo toda a filosofia da Bhagavad Gita. Pois, no momento, é, no meio do. Assim, deixa eu ver o código do Gita. Vale. Que no momento que a Arjuna se rende e pede orientação, né? Porque ele se dá conta, como você mesmo disse, que. Peraí, Krishna deve saber, esse cara deve saber de alguma coisa, mas porque ele não, mais que abalado, ele não está desestruturado como eu Sim, estou. E essa certeza, essa fé, essa harmonia, o que fez ele ter, desde a minha percepção, foi ter a curiosidade de aprender, de parar, ouvir e aprender, né? E é aí sim, que Krishna começa a descrever o Bhakti Yoga, Karma Yoga, o Jnana Yoga e toda a importância da vida transcendental, de o quanto, de o quão, como você mesmo disse, ele coloca tantos argumentos reais, porque por mais que aqui seja uma vida a mais, quem creia ou quem não creia, que essa vida seja eterna e tal, é a única vida, ela tem fim, ela acaba. Quem não acredita em sim. reencarnação, essa vida é finita. Então, só por esse fato, então, de saber que ela é única, tendo esse argumento, nada é tão importante, né? Porque se ela é única só, você vai perder o seu tempo com certas coisas. Em câmbio, Krishna ali vai ampliando, já te devolvo a palavra, Prabhu, vai ampliando para ele e mostrando o quanto é harmônico esse equilíbrio que nós temos que ter dessa nossos corpos, que não é o físico é o mínimo que é necessário, é importante, por algo nós estamos, aqui já é a minha percepção, por algo nós estamos aqui nesse mundo também, porque uma coisa que eu não, aí já é a minha percepção, que alguns maestros, alguns mestres e estudiosos menosprezam demais a vida material. A vida material, comparada com a espiritual, óbvio que não há como ter essa comparação, mas de algo ela serve, porque senão nós não voltaríamos aqui sempre. De algo ela é necessária para chegar aí, porque se só. E outra coisa eu estava pensando, agora eu já estou saindo um pouco do roteiro, eu queria que você me ajudasse. Que alma é essa que nós viermos a ter mais para frente? Que plenitude é essa de saber que há tantas outras almas aqui, ou ainda que não reencarnaram, que estão buscando esse processo, porque a vida é um processo, é um caminho. É, que, como pode ser
se querer ir, sair daqui completamente e esquecer, aqui vai continuar assim, por milênios e milênios e milênios. E aí eu estou querendo jogar para você uma pergunta, que é essa contradição de Arjuna, que depois ele vê que realmente que é uma luta, que a gente tem que lutar, que é a luta da nossa vida, são as coisas que ele não quer ver, que ele não quer olhar, essa temporalidade, dessa materialidade, né, que a gente vive aqui. E vai muito mais além do que isso. É difícil. É muito Exatamente. difícil você se despir desse corpo. Porque para nascer dói e para morrer também. E acho que aí tocou nele, que é o que toca, por exemplo, em mim, e já vou te devolver a palavra. É de você se despir, por exemplo, eu sei onde eu tenho que ir. Eu sei a evolução, porque é inerente da nós, né? Mas estou falando de Exato. mim. Mas há vícios, eu não estou falando de vícios de drogas ou vícios mentais, não, vícios existenciais que custa muito deixá-los. Por isso essa Exato. conversa e as outras esclarecimentos que Krishna faz é tão importante, porque eu quando comecei a ler, os argumentos que eu nem preciso o Arjuna falar nenhum argumento, que eu já estava com eles na minha mente. Você vê como é uma coisa enraizada, né? Nossa! Mas aí quando você vai vendo através dos 4 yogas e tal, sobretudo do Jnana Yoga, que é esse conhecimento, que eu achei lindo, que eu fiz com o Prabhu, que é o presidente aqui do templo, que é uma Jnana Yoga, que é uma senda, como é que fala assim em português? Que é um caminho que Sim. não tem objetivo e não tem um logro, não tem fim. O caminho do conhecimento é a evolução. Cara, isso é mágico. E um complementa o outro, né? Que aí tem o Dhyana Yoga, que é o da meditação, o Karma agora eu não lembro muito bem. E a semana passada a gente fez sobre o Bhakti Yoga, que é essa devoção completa e total, né? Mas como você vai deixar essa devoção completa e total nessa suprema consciência se você mesmo não se valoriza, né? Então, por isso que esse primeiro capítulo, para quem não leu e tal, mais para frente a gente vai continuar falando de outras coisas, mas que é uma coisa muito humana. Você se Sim. enraizar e você se apegar, não é só na sua vida em si. Eu, por exemplo, eu não tenho apego. Eu não tenho nem apego, eu não tenho medo de não estar mais aqui. Isso para mim, tem gente que tem pavor de falar sobre a finitude, sobre a morte. Eu falo finitude porque há palavras que não são, pelo algoritmo, eles acabam cortando, né? Mas tem gente que tem um medo tremendo. Mas aí esse medo do Arjuna, ele é muito atual. É muito atual Sim. para Boa. Bom, desculpa, E na continua. Me verdade, emocionei demais. na verdade, segundo Srila Prabhupada, né, que é o fundador do movimento Hare Krishna aqui no Ocidente, que escreveu Uhum, um Bhagavad Gita, né, como ele é. Então, nós do uhum, movimento Hare Krishna, né, eu faço parte do movimento Hare Krishna, nós seguimos o Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, porque existem muitas versões do Gita, mas seguimos uhum, o Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. E Srila Prabhupada vai nos ensinar que, na verdade, Arjuna ele desempenha o papel da alma condicionada, né? Ele desempenha o papel do homem que está imerso na natureza material e que, muitas vezes, e isso o primeiro capítulo reflete bem, essa pessoa ou nós mesmos, a gente está imerso no meio de tantas situações e às vezes uhum, a gente não percebe a gravidade das uhum, situações, uhum, as situações vão se acumulando, né? A gente nega, a gente bota debaixo do uhum. tapete, a gente Exato, rejeita, a gente se anestesia de alguma forma para não ver. exato. Só que Uhum. chega um momento, Santana, Que não dá, que não dá. E aí não dá. esse momento que não dá é exatamente o que o Senhor Krishna faz com Arjuna. Uhum, Observe, Arjuna, todos os curos aqui reunidos. Então, às vezes, a vida ela vai nos sinalizar de diversas uhum, formas
acerca de situações que a gente precisa encarar. Então, a Arjuna teve que encarar de mais caro para a alma condicionada, que é a possibilidade de perda do corpo material. Né? No caso Sim. dele, de forma até mais dramática, porque ele poderia ser morto no campo de batalha e também os seus próprios parentes e bem-querentes serem mortos, ou ele Por se ele. tornar um assassino desses próprios parentes e bem-querentes. Exato. Então, isso é o que existe de mais caro para a alma condicionada, Uhum. que é esse senso da identificação com o corpo material. Exato. Então, a Juna, ele vai representar a alma condicionada nesses dilemas sobre o Certo. que fazer, o Uhum. que não fazer, o Uhum. cumprimento do seu próprio dever, né? Uhum. Porque a Juna era um puxado, era um guerreiro. Ele estava no campo de batalha, ele veio para lutar. Mas o Uhum. cenário se mostrou de uma forma que ele se mostrou resistente à luta. Uhum. Porém, o Senhor Krishna, ao longo do Bhagavad Gita, vai iluminando a inteligência de Arjuna e mostrando: você deve lutar, né? Uhum. Até que ao final Arjuna decide por realizar Exato. essa luta. Então, é muito importante entender que a Arjuna ele foi colocado, digamos assim, Srila Prabhupada explica isso também em seus comentários, ele foi colocado no estado de ilusão, tá? Uhum. Porque ele era um combatente, mas ele tinha conhecimento espiritual